Olá, pessoal do segundo ano. Nós vamos fazer 2 exercícios que faltam para concluir o conteúdo de escalas termométricas. Vamos lá ver qual é? Vejamos. O primeiro diz o seguinte: a curiosidade de um jovem sobre as diferentes escalas termométricas o leva, a criar um desafio. Será que existe uma medida de temperatura na qual se leia o mesmo valor em ambas as escalas Celsius e Fahrenheit? Descubra essa resposta do desafio. Então, temos um desafio que é descobrir que temperatura corresponde ao mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Essa temperatura nós não sabemos, vamos chamar de X. E é o mesmo valor para as duas escalas. Nós temos, na escala Celsius e na escala Fahrenheit, a seguinte equação para transformação. Tc sobre 5, Tf menos 32 sobre 9. O valor que queremos chamamos de x. Então, você vai substituir x tanto em Tc quanto em Tf. Teremos, portanto, x sobre 5 igual a x menos 32 sobre 9. A questão é como resolver essa equação em x, em que temos a incógnita nos dois lados da igualdade, tanto no primeiro quanto no segundo membro. Ora, é uma equação simples do primeiro grau. Resolve-se conforme os procedimentos que você está acostumado com a equação no primeiro grau, ou seja, isoma o x, fazendo algumas operações matemáticas, passando o que é apenas número para um lado e o que é x para o outro, levando em conta que quem está dividindo passa multiplicando, ok? Então, nós temos aqui a primeira situação. Temos um 5 que está dividindo. Logo, ele deve passar multiplicando o segundo membro. Temos um 9 que também está dividindo. Ele deve passar multiplicando o primeiro membro. Observe que o 5 multiplica o segundo membro. E ele multiplica tanto o x quanto o 32, o menos 32. Por isso a necessidade da observação do parênteses ali. Então, nós ficaremos com a seguinte expressão. 5 vezes, melhor, né? O 9, para manter aí uma certa ordem. O 9 vezes o x igual a 5 vezes o x menos 32. Vamos fazer aqui a multiplicação do x, do 5 vezes o x e do 5 vezes o 32. Teremos, portanto, 9x igual 5 vezes x, 5x, menos 5 vezes 32, 5 vezes 2, 10, a 1, 3, 5 vezes 3, 15, 1, 16.
160. Ora, agora vamos passar o 5x para o primeiro membro, naquela condição de isolar a incógnita. Então, nós teremos 9x menos 5x igual menos 160. 9 menos 5, 4. 4x igual a menos 160. Agora, passo o 4 para o segundo membro. Se ele está multiplicando, passa dividindo. Então, x igual menos 160 divididos por 4. X é igual a menos 40. Portanto, está aí o desafio respondido, né? Nós teremos uma temperatura na escala Celsius. Quando for menos 40 graus Celsius, teremos também menos 40 na escala Fahrenheit. Essa é a única temperatura nas duas escalas que corresponde ao mesmo valor. E assim fica, portanto, respondido o nosso desafio, ok? Se você tiver dúvida, vai lá no Facebook e posta a sua dúvida. Qual é a dúvida deste problema? Um outro problema que nós temos é um exercício que está no nosso livro, e é o exercício número 7 do nosso assunto escala termométrica. O exercício diz o seguinte: vamos então resolver esse exercício. Um grupo de estudantes criou uma escala termométrica medida em grau B. A relação com as medidas em Celsius não foi obtida experimentalmente, apenas imaginou-se um gráfico relacionando as duas escalas. Aqui está, né? Então, a gente tem a escala B e a escala Celsius. Na escala B e na escala Celsius, a escala B é representada pelo eixo vertical, a escala Celsius pelo eixo horizontal. E uma equação, que é uma reta, melhor colocando, que é essa vermelha, né? Ela representa a relação entre a escala B e a escala Celsius. E essa relação mostra dois pontos que eu destaquei aqui, não estava no enunciado. O ponto A e o ponto B. Então, no ponto A, nós vamos fazer a leitura da escala B no eixo vertical. Então, no ponto A, qual é o valor no eixo vertical? Menos 10. No ponto A, qual é o valor correspondente no eixo horizontal? 0. Então, no ponto A, na escala Celsius, né, horizontal é 0. Na escala B é menos 10. O ponto B, né, e aí ficou até repetido aqui, porque a gente poderia... Até vou fazer isso, como não iniciei, vou chamar de ponto D, para não confundir com a escala. Vou chamar D. No ponto D, nós temos no eixo horizontal 20 graus. E no eixo vertical, 0 graus. Então, eu vou fazer o quê? Vou representar essas duas escalas com os seus eixos voltados para cima, na vertical. E os pontos correspondentes. Então, vejam só.
Na escala B, nós temos aqui o ponto -10 e 0. Na escala Celsius, nós temos o ponto 0 e 20 graus. Essas duas escalas têm o mesmo tamanho. Mesmo tamanho. De forma que as medidas, os segmentos, são iguais. E eles podem estabelecer uma proporcionalidade por meio de duas razões, né? Então, eu vou fazer um nível de referência aqui. Fazer um nível de referência aqui. Vamos colocar na cor verde. E vou chamar esse nível de referência para a escala B de TB. Para a escala Celsius de TC. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o segmento menor, que é esse verde, e dividir pelo segmento maior, né? Que vou representar aqui por uma outra cor. Esse roxo, né? Isso nos dois lados da escala, né? O segmento menor, que é o segmento verde, né? Começa no -10 e termina no TC. Vamos dividir pelo segmento maior, né? Vamos dividir pelo segmento maior, que é o roxo. O segmento maior começa no -10 e vai até o 0. Eu vou fazer isso também do outro lado, né? Do outro lado. Agora, veja, como eu posso mensurar esse segmento verde, né? É uma medida de comprimento. Então, é TC menos -10. O outro é 0 menos -10. Eu vou fazer a mesma coisa do lado, no eixo vertical da escala Celsius. E vou fazer TC menos 0 e 20 menos 0. Aí nós teremos, portanto, uma equação matemática que relaciona as duas escalas. E elas ficarão assim. TC mais 10 sobre 10. Vamos fazer isso agora na outra folha. TC, menos com menos dá mais, né? TC mais 10 sobre 10. E na equação do eixo dos Celsius, TC sobre 20, porque TC menos 0 dá TC. 20 menos 0 dá 20, né? Então, TC sobre 20. E aí eu posso isolar uma das incógnitas, né? Só recordando aqui, do lado esquerdo, que eu coloquei foi TB. Aqui tem um erro de notação, aqui é TB. E do lado direito é TC. Então, aqui é TB, ok? Vou fazer a correção aqui também. Aqui é TB. Então, expressando a equação, posso fazer assim. TB mais 10 é igual a 10
TC sobre 20. Ou posso fazer que TB mais 10 é igual a 20, embaixo e 10 em cima, simplifico zeros. Então, fica 1 sobre 2, ou simplesmente TC sobre 2. O TB é igual a TC sobre 2 menos 10. E agora nós temos uma equação que relaciona TB e TC. A pergunta do problema, vamos ver qual é. Primeiro, item A. Escreva uma regra de conversão entre as duas escalas. É essa regra que acabamos de fazer, né? Então, aqui é o início da letra A, conforme está ali. Letra B. Indique a temperatura cuja leitura é a mesma em ambas as escalas, né? Então, qual é a temperatura? Como está? Qual é a temperatura que corresponde ao mesmo valor em ambas as escalas? Então, TB é igual ao problema que fizemos, né? TC, e eu vou chamar de X. Então, ficará X no lugar do TB, X no lugar do TC, e menos 10. Então, nós teremos X menos, passa o X menos 2 para a esquerda, igual a menos 10. 1 menos meio dá meio. Então, fica X sobre 2 igual a menos 10. Passo 2 multiplicando. X é igual a menos 10 vezes 2. X é igual a menos 20. Então, essa é a temperatura que corresponde a menos 20 graus B e menos 20 graus Celsius, conforme fizemos no problema anterior, certo? Bem, letra C, vamos ver qual é a pergunta. Letra C. Vamos lá. Respondemos a letra B. Escreva a relação entre a variação de temperatura nas duas escalas, né? Então, fazendo isso, queremos conhecer a variação de temperatura. Aqui a gente vai para o gráfico, acho que vamos mostrar aqui, né? Veja só. Vamos lá. Respondendo à pergunta, qual seja, escreva a relação entre a variação de temperatura nas duas escalas. Então, observe. Quando na escala B variamos 10 graus, conforme podemos destacar aqui, né? Quando na escala B variamos 10 graus, na escala C variam 20 graus. Então, nós temos a seguinte relação. Item C, né? Quando na escala B variam 10 graus, na escala Celsius variam 20 graus. Então, a relação que nós podemos observar é a seguinte. TB é igual a TC sobre 2. Ou ΔTC é
2 vezes delta TB. Qualquer uma das duas é a mesma coisa. Tá? É uma resposta só, escrita de forma diferente. E agora na letra D, escrevo que calcule a temperatura em graus B na qual a água entra em ebulição, considerando que isso ocorra a 100 graus Celsius. Nós já temos a expressão, né, que é esta daqui, ó, TB igual a TC sobre 2 menos 10. Então, vamos ver, que é o item D. O item D será, portanto, TB vai ser 100 sobre 2 menos 10. Por que 100 sobre 2? Porque é exatamente a equação que nós estamos utilizando. Essa daqui. Então, fica 100 sobre 2 vai ser igual a TB 100 sobre 2 dá 50 menos 10, 40. Então, a água ferve na escala B a 40 graus B, que é equivalente a 100 graus Celsius. É isso aí, pessoal. Abraço.